Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições e nesta terça-feira, dando sequência à rodada de entrevistas com os candidatos a governador. Hoje estamos recebendo o candidato a governador Tião Bocalon, do Democratas, que integra a coligação Produzir para Empregar. A exemplo do que aconteceu com os outros candidatos, o candidato Tião Bocalon terá também um tempo de 30 minutos, divididos em 3 blocos de 10 minutos, cronometrados, e ao final da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Boa noite. Então, candidato, nós já estamos aí na reta final dessa campanha e estamos acompanhando toda a dinâmica do processo, as últimas pesquisas que mostraram mudança de posição dos candidatos. Como é que o senhor avalia essas últimas pesquisas? O senhor acha que isso está influenciando também o comportamento do eleitor? Olha só, o que eu sempre disse é o seguinte: eu não acredito nessas pesquisas mentirosas que são publicadas aqui no Acre. Pesquisa do Ibope já errou feio lá em 2008, 2010, 2012. E eu digo mais uma, a pesquisa em 2010 me tirou a eleição, assim como a pesquisa de 2012 também me tirou a eleição da capital. Por quê? Porque existe aproximadamente 5% do eleitorado que só vota em quem vai ganhar, ou seja, a pesquisa disse que vai ganhar um candidato, o eleitor vota. Então, isso é muito ruim. Eu fico muito triste, porque isso é o poderio do dinheiro. Eu só imagino que possa ser isso. Porque como é que o Ibope erra tanto? A própria Perpétua Almeida chegou a colocar no site, no blog dela, né, dizendo que o Ibope não acerta uma no Acre. Então, para mim, a pesquisa melhor, sabe qual é? É a pesquisa do dia da eleição. Essa sim, que aconteceu em 2010, aconteceu em 2008, 2012 e com certeza vai acontecer agora em 2014. Eu tenho certeza absoluta que os nossos números são muito maiores do que esse que o Ibope apresentou nessa última semana. Então, eu acredito mesmo na população. Veja só, alguém que teve 49,3% dos votos em 2010. Em 2012, repetiu-se novamente 49,3% aqui na capital. Como é que um candidato desse tem hoje apenas 25%? Então, eu não acredito realmente nessas pesquisas aí, eu acredito na pesquisa do dia. E com relação ao cenário nacional, candidato, algumas candidaturas perderam densidade, por exemplo, o candidato Aécio Neves, que chegou a ficar em segundo, hoje ocupa o 3º lugar. O senhor acha que isso vai ter reflexo nas candidaturas estaduais, como, por exemplo, aqui no Acre? Veja só, é claro que o Aécio Neves, por exemplo, é o meu candidato, é o candidato do Márcio Bittar, né, o nosso candidato da oposição. Né, ele realmente caiu nesse momento aí com a subida da Marina, né? Mas para nós aqui no Acre, eu acho que isso não deve influenciar muito, porque o nosso nome, por exemplo, do Bocalon, é um nome e um projeto consolidado, que é o projeto Produzir para Empregar. Então eu não vejo que, principalmente na nossa candidatura, não vejo que trará tantos problemas, não. E no eventual segundo turno, em nível nacional, entre Dilma Rousseff e Marina Silva, o senhor apoiaria uma das duas? Olha só, eu sempre disse o seguinte: jamais apoiaria a Dilma, jamais apoiaria o PT. Então, se no segundo turno realmente tiver essas duas aí, evidentemente que nós vamos ter que botar o acreanismo na frente, né, e trabalhar pela candidata do Acre. Agora, lembrando o seguinte: o nosso produtor rural tem muito medo da Marina. E eu sei disso porque eu sou candidato do produtor rural, mas uma coisa que a gente vai precisar fazer é sentar com a candidata e dizer para ela: olha, vamos acabar com essa história de fazer do Acre apenas um jardim. Nós queremos ver o povo com qualidade de vida. E qualidade de vida, a gente tem que deixar o povo trabalhar. Eu nunca vou deixar desse nosso projeto do deixar o povo trabalhar. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, se for necessário, mas eu ainda acredito que o Aécio, ainda nesses próximos 20 dias, poderá ter uma arrancada muito boa. Mesmo porque também a Marina caiu agora esses dias. Já que o senhor levou a conversa para a questão ambiental, o seu programa de governo prevê a anistia de multas aplicadas por órgãos de fiscalização do meio ambiente, como, por exemplo, o IMAC. Como o senhor faria isso e, do ponto de vista da legislação, não seria um incentivo à impunidade, candidato? Olha só, o governo vive dando incentivos, por exemplo, a prefeitura. O Marcos Alexandre, quando ganhou a prefeitura, agora o que ele fez? Ele praticamente anistiou toda a dívida que as empresas de transporte coletivo tinham com a prefeitura. Então, se anistia gente grande, rica, por que não pode anistiar, coitadinho de um produtor rural
que tem uma propriedade que eu sei que vale lá 20 mil reais, tem uma multa de 80, isso a gente vê muito no estado inteiro. Tem uma propriedade de 50, pegou uma multa de 200. Quer dizer, não é justo, sujar o CPF e fizeram com que essas pessoas deixassem de trabalhar, perderam o gosto pela produção e muitos deles, inclusive, vieram para a cidade. E aí venderam sua propriedade e hoje estão aí vendendo picolé, quando muito. Então isso não se admite com o ser humano. O nosso governo será sempre um governo voltado para o ser humano. Nós queremos que o ser humano tenha vida e vida com qualidade, que é isso que a Bíblia nos ensina. Uma das bases do seu plano de governo é o aumento da produção agrícola. O senhor defende o cultivo de soja, de milho, de grãos de forma geral. E claro que, a exemplo de outros estados que enveredaram por esse nicho econômico, houve grandes áreas que tiveram que ser desmatadas e isso tem toda uma questão da legislação ambiental. Como é que o senhor pretende equacionar a produção em larga escala e a legislação ambiental? Eu tenho dito o seguinte, o nosso projeto contempla aí alguma coisa em torno de 100 mil hectares para a produção de grãos no estado do Acre. Nós temos que imaginar uma coisa grande, não podemos ficar com essas coisinhas pequenas, senão a gente não vai atrair novos investidores, investidores que venham, inclusive, para poder montar indústria. Como é que nós vamos chamar alguém para vir montar uma indústria, por exemplo, de esmagamento da soja aqui, se nós não tivermos pelo menos 100 mil hectares de plantio? Agora, no nosso projeto, não inclui aí grandes desmatamentos. O desmatamento que nós defendemos é o desmatamento daquele pequeno produtor. Aqui não chega o trator para ele, para poder mecanizar, para enleirar, para que ele possa realmente aproveitar a sua área. Então ele vai ter que fazer os seus pequenos desmates de 3 a 5 hectares. Esse a gente defende. O outro, o que nós defendemos é fazer com que a nossa pecuária seja mais tecnificada. Ou seja, a gente fazendo rotação de pastagem, que é uma coisa que eu estou fazendo na minha propriedade, 80 hectares, por exemplo, eu estou com 290 cabeças lá dentro, inclusive com a seca dessa daí que nós tivemos. Então, o que a gente precisa é chamar os nossos produtores rurais, pecuaristas, e mostrar para ele que com técnicas a gente consegue aumentar muito a capacidade de suporte das pastagens e vai sobrar então muitas áreas para que a gente possa fazer agricultura com alta tecnologia e em grande escala. É esse o caminho. Nós não defendemos em momento nenhum, vamos acabar com a floresta. Jamais, eu nunca defendi isso. Eu disse o seguinte, que para mim o ser humano vale mais do que uma árvore e para mim o ser humano vale mais do que um macaco. Eu nunca vou mudar isso. Em relação ao desenvolvimento da produção e essa proposta do senhor de produzir em larga escala, é preciso capacitação técnica, investimento de tecnologia e financiamento para o produtor poder girar o capital e a produção. E de onde vai vir esse dinheiro, candidato? Olha só, o BASA tem muito dinheiro para a produção. O BASA tem muito dinheiro. O Banco do Brasil tem, Caixa Econômica hoje tem, todos os bancos hoje têm muito dinheiro. O problema é que a grande maioria dos nossos produtores rurais estão com CPF inviabilizado, exatamente por causa dessas multas loucas que foram feitas aí, dadas em cima dos nossos pequenos produtores principalmente. Então, eu tenho certeza absoluta que se a gente trabalhar de forma honesta, transparente, aproveitando bem o dinheiro público, tenha certeza que o dinheiro dá. Eu tenho usado sempre uma expressão, e ontem, dando uma entrevista na rádio em Feijó, eu usei essa expressão por diversas vezes, porque o tempo todo me perguntavam, né? E eu disse o tempo todo, olha, gente, se não roubar, o dinheiro dá. Eu volto a insistir, basta que a gente tenha bastante transparência, o recurso existe, vamos ter que aplicar recursos do Estado? Vamos, mas é só a gente trabalhar direitinho, gastar bem o dinheiro, não fazer um ramal, por exemplo, que o governo pegou dinheiro de empréstimo, fez ramal de 74 mil reais para recuperação. Em Acrelândia eu trabalhei em 2006 com 2 mil reais o quilômetro de recuperação. Então o que a gente precisa é gastar bem o dinheiro e não fazer como eles fizeram. Um ano depois o ramal que eles gastaram 74 mil reais o quilômetro para recuperar já estava inviabilizado, já não dava para trafegar mais no inverno. Então é isso que a gente tem que fazer, gastar bem o dinheiro. Nesse caso, candidato, no incentivo à produção, qual seria, na sua opinião, com base no seu plano de governo, o papel do Estado, até onde iria, qual seria o limite do Estado no incentivo ao crescimento econômico? Bom, aí sim, agora você falou exatamente aquilo que eu queria responder, que é a questão aonde entra o Estado. Veja só, o Estado tem que acabar com essa história de que o Estado tem que montar indústria. Vamos acabar com isso.
O Estado aqui está se metendo em fazer indústria de madeireira, né? A indústria de peixe, indústria não sei de quê, indústria não sei de quê. Quem tem que montar as indústrias é a iniciativa privada. O Estado tem que entrar no apoio primário, da produção primária. Ou seja, nós primeiro de tudo precisamos resolver o problema de ramais. Para você ter produção na zona rural, tem que ter ramais. Então, ramais em primeiro lugar. Segundo, pesquisa. Nós temos que ter pesquisa junto à Embrapa, pesquisa junto à Universidade Federal, junto à nossa Universidade Estadual, que um dos grandes objetivos da nossa Universidade Estadual, que eu tanto falo que eu quero criar aqui no Estado do Acre, exatamente a questão da pesquisa, para os problemas regionais que nós temos. Nós temos que ter assistência técnica que não existe mais. Rogério, acabou a assistência técnica do Acre. O produtor rural não vê mais técnico agrícola indo na sua propriedade. E no nosso governo, o técnico vai visitar a propriedade a cada cada 15 dias. Outra coisa, a gente precisa ter as máquinas para poder enlerar, gradear, mecanizar. Precisamos subsidiar o adubo, a semente, a parte de insumos todos, a gente precisa subsidiar. Além desse subsídio aí, nós precisamos garantir o preço mínimo, o armazenamento da produção e o preço mínimo, coisa que o governo federal tem, a Conab tem dinheiro para poder garantir os preços mínimos. Então, são uma série de trabalhos que nós vamos fazer, que eu tenho certeza absoluta que o nosso produtor vai lavar a alma, vai voltar a trabalhar a nossa terra, vai voltar a produzir, né? Vai poder ter uma vida com qualidade, com dinheiro no bolso, porque eu sempre digo o seguinte, dinheiro não cai do céu, dinheiro só vem de um jeito, com trabalho. Por isso o nosso projeto é o Produzir para Empregar. Então tenha certeza que o nosso projeto será esse e o povo estará muito mais tranquilo, porque terá dinheiro no bolso, porque trabalhou para isso. Candidato, ainda em relação à economia do Estado, né, se avizinha um ano de dificuldades econômicas, pelo menos é o que prevêem os estudiosos do mercado. Como é que o senhor pretende, caso seja eleito, administrar essa possível crise econômica? Mas o senhor responde essa pergunta daqui a pouco, no próximo bloco, depois do intervalo, quando vamos continuar essa nossa entrevista com o candidato a governador Tião Bocalhon, do Democratas, coligação Produzir para Empregar. Voltamos já.